Olá pessoal, estou trazendo aqui para o compartilhamento uma planilha de cálculo para que nós possamos fazer primeiro a verificação da necessidade ou não da implantação de sarjeta de aterro numa obra rodoviária. Quando temos um aterro, pode ser que haja a necessidade de implantação na borda da plataforma de sarjeta de aterro. E, havendo a necessidade dessa sarjeta de aterro, vamos determinar o comprimento crítico a partir do estabelecimento da geometria do dispositivo sarjeta de aterro. Então, vamos começar aqui aplicando os dados atinentes à geometria do pavimento, começando pela largura contribuinte. Trouxe aqui um exemplo, largura contribuinte, só para a gente ter uma boa compreensão, uma figura aqui que nos ajuda. A largura contribuinte tipicamente é a metade da largura da plataforma, mas numa condição de inclinação, de declive totalmente voltado para um dos bordos, será a largura integral. No caso aqui, pode ser total ou a metade da largura da plataforma. No nosso exemplo, vou aplicar aqui 8 metros. Veja que a figura ela ilustra bem e esclarece o significado de cada um desses termos. 8 metros de largura contribuinte, considerar um coeficiente de Runoff ou coeficiente de escoamento superficial de 0,95%, significa que de tudo o que precipita sobre a plataforma, considerando pista e acostamento, 95% se converte em escoamento superficial. No nosso exemplo, a declividade longitudinal é de 1%, nesse caso aqui eu vou escrever 0,01%, a declividade transversal, ou abaulamento, é de 2%, escrevo 0,02%, e a rugosidade, aqui no caso, a superfície do escoamento é a superfície asfáltica, então 0,015. Com esses dados, eu caracterizei o pavimento em termos geométricos e nas condições hidráulicas do escoamento. Vou informar o tempo de retorno para a nossa simulação, o valor sugerido, né? Coloca aqui no comentário 5 a 10 anos, vou colocar 10 anos de período de retorno. O período de retorno está associado ao risco que eu aceito para a operação do meu dispositivo. 10 anos significa que eu aceito a superação da capacidade sob um risco de 10% a cada ano. Considerar os parâmetros de chuva na expressão potencial. A, B, C e D são os 4 parâmetros. O A é o fator que multiplica o tempo de retorno. B é o expoente do tempo de retorno. C é o termo aditivo à duração da chuva. E D, o expoente do denominador, naquela clássica relação IDF, intensidade, duração e frequência, que nós já sobejamente conhecemos. Vou colocar aqui os dados da chuva de Fortaleza. 2.345,39. O B, isso varia de local para local, ok? Estou considerando, no exemplo, a relação IDF de Fortaleza, Ceará. O B, 0,173. 0,173. O C, 28,31. E o D, 0,904. Pronto, a relação IDF está caracterizada. A duração da chuva, normalmente a gente considera 5 minutos. 5 minutos é o tempo que leva para a gente atingir o máximo de vazão na borda onde nós podemos implantar a sarjeta para o escoamento na forma de canal. Então, colocar aqui 5 minutos por recomendação, inclusive, do manual do DENIT, coerente com as prescrições do órgão autárquico.
Ainda não informei a tipologia do material de construção do aterro, e esse é um parâmetro muito importante. Eu tenho aqui diversas opções. Abro aqui a lista, tenho grama comum, firmemente implantada, argila, areia fina, areia média, cascalho fino, silt, concreto, cimento porte e revestimento betuminoso. Escolho aí, porque esses materiais já estão vinculados a uma velocidade limite acima da qual haverá um processo erosivo que vai danificar o talude do aterro. Veja que eu já conheço a velocidade do bordo da plataforma. A depender do tipo de material do aterro, pode haver ou não necessidade. Vamos considerar, por exemplo, a areia fina. Considerar aqui a areia fina. Quando eu escolho areia fina, a simulação me aponta a necessidade de sarjeta de aterro. Se por outro lado eu optasse por cascalho fino, continuaria a resposta da simulação já seria diferente. Não há necessidade de sarjeta de aterro. Se eu tenho um cascalho fino ali na superfície do aterro, ali no talude do aterro, com essa velocidade, considerando os aspectos hidrológicos da chuva, os aspectos geométricos do pavimento, não haveria necessidade de sarjeta de aterro. Havendo a necessidade de sarjeta de aterro, vou voltar aqui para a areia fina, onde há necessidade de sarjeta de aterro. Aí eu preciso sim preencher esses campos referentes à geometria da sarjeta. Eu só vou preencher esses campos da geometria da sarjeta se o apontamento for no sentido de necessidade de sarjeta. Não havendo necessidade, evidentemente, eu não vou caracterizar aquilo que não será implantado. E eu não devo colocar sarjeta, senão naquelas circunstâncias em que ela se torna necessária, porque seria, ao contrário, uma ação antieconômica. Usar um dispositivo desnecessário não faz o menor sentido. Então vamos lá. A, B e C são dimensões da geometria. Tem aqui uma figura também que nos facilita bastante a compreensão. Tem aqui a figura em perspectiva e aqui numa seção transversal. C, essa a altura. A é a largura maior e B é a projeção do talude de montante da sarjeta. Estou me referindo a essa parede inclinada da sarjeta. Então tem um B medido na horizontal, A também medido na horizontal e C a altura do ponto mais baixo da sarjeta. E aí eu alimento aqui os campos. No nosso exemplo eu trouxe A 40 centímetros, eu escrevo em metro, então 0,4, B 0,3, 30 centímetros, C 15 centímetros, ou 0,15 metro. A declividade da sarjeta tipicamente corresponde à declividade longitudinal do pavimento, tipicamente a essa correspondência. Vou colocar, só que aqui, atenção, eu escrevo em termos percentuais, 1. Né? E a rugosidade é a rugosidade atinente ao material que reveste a sarjeta. Se é uma sarjeta de concreto, 0,03. Isso é tabelado na literatura. Quando eu informo esses campos da geometria da sarjeta, o programa já deflagra o cálculo restante, tudo que eu preciso saber. A intensidade da chuva, a vazão de contribuição linear, é um valor pequeno porque está expresso em metro cúbico por segundo por metro na extensão da sarjeta, na longitudinal da sarjeta. Tem uma seção molhada da sarjeta, na configuração de máximo aproveitamento, de 15 centímetros de lâmina d'água. O raio hidráulico máximo, também calculado aqui. Velocidade máxima 1,15, essa é a velocidade na sarjeta.
Não confundir com a velocidade no bordo da plataforma. A velocidade no bordo da plataforma é a estimativa que eu tenho antes de saber qual o material da construção do aterro, porque a depender do material eu posso, como falei, ter ou não a necessidade de implantar a sarjeta. Mas a velocidade calculada agora, 1,15 metro por segundo, se refere ao escoamento na sarjeta, no canal. O que nos interessa mais propriamente é o que vem a seguir, a extensão crítica dessa sarjeta. E ele me diz aqui que o comprimento crítico é de 111,78 metros. Ou seja, a cada 111 metros eu devo colocar uma descida d'água, para que não haja o transbordamento, para que não seja ultrapassada a altura aproveitável da sarjeta. Coloco aqui um indicativo importante, né, da literatura, que mesmo que o cálculo oriente no sentido de um comprimento crítico maior, eu não devo ultrapassar 150 metros. Aqui, no caso, 111 metros, eu vou respeitar 111 metros. A cada 111 metros, coloco uma descida d'água para aliviar a sarjeta e, dessa forma, alcançar um desempenho hidráulico satisfatório, sem que haja o transbordamento. Se por acaso o comprimento crítico fosse maior do que 150, eu adotaria 150. Vamos fazer uma simulação aqui, alterando, por exemplo, a tipologia do material. Vou colocar aqui, no lugar de areia fina, vejamos se a areia média implica a necessidade. Continua havendo a necessidade, mesmo quando eu mudo de areia fina para areia média. Continua havendo necessidade de sarjeta. Vou implantar a sarjeta. Só que, nesse caso, o comprimento crítico é o mesmo. Não houve mudança no comprimento crítico quando eu mudo a tipologia do material. Nem faria sentido essa alteração. Quando eu conheço o material, material da construção do aterro, é para definir a necessidade ou não. Já que eu tenho a necessidade, o que eu vou observar, doravante, é a capacidade desse canal sarjeta de conduzir as águas. Então, uma conclusão interessante, eu posso alterar o material aqui, sendo necessário, o cálculo subsequente vai ser o mesmo. Agora, se eu opto por um material que prescinde, torna desnecessário, aí sim, os campos do processamento, os cálculos são colocados em aberto. Não há cálculo de velocidade máxima na sarjeta, até porque não haverá necessidade da sarjeta. Agora, como é que a gente encontra, eventualmente aqui, um comprimento crítico maior? Comprimento crítico maior do que aqueles 111 metros. Quando eu altero a declividade da sarjeta. Se eu colocar uma declividade maior, vou colocar aqui 2% no campo da declividade, o que é que vai acontecer? Deve mudar o comprimento crítico. Vou colocar aqui 2%, mas vou escolher um material da construção de aterro que exija a sarjeta. Pronto. Vou ter necessidade de sarjeta e agora a minha declividade de 2%. O que é que acontece com o comprimento crítico? Aumentou. De 111, agora 158. Como é maior do que 150, eu vou me ater a 150 metros. A cada 150 metros eu coloco uma descida d'água. Muito bem, é isso, pessoal. Espero que a planilha seja útil para a verificação, primeiro, da necessidade de sarjeta e, segundo, para a determinação do comprimento crítico
quando a sarjeta se torna necessária. Até logo mais, um forte abraço.